Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Otávio Alcântara, sou professor do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, campus Maracanaú, e hoje eu vou mostrar para vocês uma aula da disciplina de Circuitos Digitais do curso de Ciência da Computação. O tema da aula de hoje é Sistemas de Numeração e Códigos, e essa aula está estruturada em uma série de vídeos, que vão ficar organizados em uma playlist. Então vamos ver aqui qual é o sumário dessa aula. Então a gente vai começar com uma pequena revisão, e em seguida a gente vai introduzir o conceito de sistemas de numeração. Vai mostrar quais são os principais sistemas de numeração utilizados em sistemas digitais e suas características. Após isso, a gente vai trabalhar um pouquinho a conversão entre sistemas de numeração. Então, como é que eu saio de um sistema para ir para o outro, como é que eu represento valores em cada um desses sistemas e como é que eu posso ir de um sistema para o outro. A gente vai apresentar o sistema hexadecimal, que é um dos sistemas de numeração mais utilizados em sistemas digitais. E, por fim, vamos apresentar dois códigos, o código BCD e o código Gray. Então vamos ver aqui a revisão. Então, na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre grandezas analógicas e grandezas digitais. Então nós vimos a diferença entre esses dois tipos de grandezas. Uma grandeza analógica é uma grandeza que pode assumir valores infinitos dentro de um intervalo. Então, por exemplo, a temperatura de uma sala, a pressão em um pneu de uma bicicleta, a altitude de um avião. E uma grandeza digital são grandezas que só podem assumir valores discretos, ou seja, eu tenho um conjunto finito de valores dentro de um intervalo. Aí você pode imaginar a altura medida através de uma escada, você vai medindo só pelos degraus, o número de pessoas em uma sala e assim por diante. Nós também introduzimos o conceito de sinais digitais. Então a gente viu que os sinais digitais normalmente vão ser representados como sinais de corrente elétrica ou de tensão elétrica e que nós vamos ter dois níveis para poder diferenciar, o nível lógico alto e o nível lógico baixo. E para cada um desses níveis nós vamos ter padrões que vão indicar qual é a tensão elétrica para o nível lógico alto e qual a tensão elétrica para o nível lógico baixo. Nós vimos também alguns sinais digitais típicos, como o sinal de clock e sinais arbitrários. Depois nós falamos também sobre a questão de transmissão de dados em um sistema digital. Então, em um sistema digital, nós precisamos compartilhar informações entre diversos componentes. E essa forma de transmitir essas informações, ela pode ser feita de duas maneiras, ou paralela ou serial. Então, imagine que você tem uma palavra de 8 bits que você quer transmitir entre dois componentes de um circuito. Você pode transmitir de forma paralela, ou seja, eu vou ter 8 linhas de comunicação, 8 trilhas numa placa de circuito impresso, que vão levar os 8 bits simultaneamente de um componente para o outro. Então, na forma paralela, eu transmito todos os bits da palavra ao mesmo tempo. Então, é mais rápida, contudo, eu vou ter que traçar caminhos para cada um desses bits, ou seja, trilhas na minha placa de circuito impresso, ou fios, se for uma comunicação mais feita com a ligação através de cabos. Então você tem esse custo aí em relação à parte física. Na transmissão serial, independentemente do tamanho da palavra, nós vamos utilizar um único caminho de dados para trafegar essa informação. Então a gente vai transmitir um bit por vez. Então se eu tenho 8 bits, eu vou transmitir o primeiro bit, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo bit, um após o outro. É claro que a transmissão serial vai ser um pouco mais lenta do que a transmissão paralela. Contudo, a gente vai precisar transmitir, vai ter apenas um caminho físico ligando os componentes. Nós também introduzimos a questão dos circuitos digitais, que são circuitos que são projetados para receber sinais digitais dentro de uns certos limites de tensão e corrente elétrica e gerar sinais digitais nos mesmos limites. E esses circuitos, eles podem ser circuitos que têm a lógica física, ou seja, lá na fábrica o fabricante definiu como é que vai ser a relação entre as entradas e as saídas, ou pode ser um circuito que tem uma lógica programável. Você tem um conjunto de portas lógicas programáveis e o projetista, em tempo de projeto, ele consegue reconfigurar esse circuito e definir qual é a lógica que vai ligar as entradas e as saídas. Por fim, nós também estudamos os computadores digitais. Apresentamos de maneira bem sucinta, bem breve, os principais componentes de um computador digital. Então, basicamente, existem 4 elementos que estão presentes em todos os computadores digitais, que são elementos de processamento, que seria o processador, elementos de memória, então, memória que você vai armazenar os dados, as instruções, elementos de entrada e saída, por exemplo, teclado, monitor, mouse, placa de som, e elementos de interconexão, que são os barramentos que permitem conectar todos esses componentes. Então, isso foi a revisão da aula passada, e agora a gente vai começar a matéria dessa aula.